Felipão, vamos começar a live. Já Vamos lá, são vamos lá. 6h10, pra Bastante gente não assunto sair hoje, hein? muito tarde, porque hoje tem bastante assunto. Seguinte, cara, o Cássio, Cássio Cássio, Ramos. ídolo do Corinthians, deu uma declaração polêmica enquanto jogador do Cruzeiro, falando sobre a organização, comparando um time ou outro com relação à organização. E repare, o Cássio ele não fala só do que se diz. O Cássio viveu muitos anos de Corinthians. Ele pegou esses 6 meses agora de Augusto Melo, mas dá pra ver que ele não tá falando necessariamente dessa gestão, ele tá falando do clube como um todo. E aí eu quero até dividir a tela com vocês aqui para poder ler o Cássio. Infelizmente eu não tenho vídeo dessa declaração, mas a gente tem as aspas aqui. Vamos ler junto. Tudo é mais organizado. Cássio compara Cruzeiro e Corinthians e vê SAFs como o futuro do futebol. Vamos lá, deixa eu tentar diminuir o texto aqui, porque tá fugindo da tela, né? Peraí. Calma aí, só um pouquinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, mas eu vou ler pra vocês, tá? Cássio, que estreou Bora. pelo Cruzeiro depois de 12 anos atuando pelo Corinthians, parece já estar completamente adaptado ao time e ao modo de trabalho da Raposo. O goleiro comparou as administrações dos dois clubes e disse que na equipe mineira tudo é muito mais organizado. Vamos usar o que o Cássio disse. Tenho a cabeça aberta para ouvir, entender e escutar. Você chega no Cruzeiro e, para mim, eu nunca tinha trabalhado em um clube empresa, que tem um dono. No Corinthians foi gestão. Creio que no Cruzeiro tudo é muito mais organizado e muito mais fácil. Eu vim para ser goleiro do Cruzeiro, faz parte da equipe de um cara que tem experiência, mas há jogadores que me ajudaram. Eu não conhecia muito sobre clubes e empresas. Hoje vejo que é o futuro do futebol brasileiro. Tem muita gente que não gosta, que fala que há clubes que são impossíveis de serem comprados. No Corinthians se fala isso. Você vê o Atlético Paranaense em tantos anos, um clube que não tem dono, mas é como se fosse um clube empresa, tudo funciona. Eu vejo que se um clube não consegue se organizar como o clube, o caminho é o clube empresa. O Cruzeiro se reorganizou. Hoje voltou a ser forte. Tem alguns clubes com problemas financeiros. No Corinthians, a gestão do presidente é de 3 anos. Acho que é muito pouco. Se fala muito sobre a dívida do Corinthians e um clube que tem muita receita não fica no positivo. Analisou aqui o Cássio. E aí, assim, você concorda, Felipe, que o futuro do futebol brasileiro é o clube empresa? O que você pensa sobre isso? Cara, o futuro do futebol brasileiro, dos clubes que não, o Cássio falou aí, né? Dos clubes que não têm uma administração profissional, né? Os clubes que não são administrados como uma empresa, como ele citou aí o caso do Corinthians, e como a gente ontem ouviu as denúncias do Paulinho e tem visto durante a semana no noticiário, dia após dia, né? Eu sempre brinco que o Corinthians é uma fábrica de notícias ruins. Então, a cada dia tem uma notícia ruim envolvendo o Corinthians e sua administração, agora com o Augusto Melo e antes com o pessoal do Renovação e Transparência. Cara, eu vi hoje, inclusive, uma declaração do BAP, né, candidato à presidência do Flamengo, que ele diz que o Flamengo não vai virar SAF porque o Flamengo tem que ser administrado e já vem sendo administrado, principalmente pelo Rodolfo Landim, com a visão de uma empresa. O Palmeiras também vem sendo administrado pela Leila Pereira como uma empresa, mas não é um clube empresa. Agora, clubes que corriam aí um risco de ficarem anos e anos no ostracismo, ou quiçá falirem, como era o próprio caso do Cruzeiro, como era o caso do Botafogo, esses clubes, o próprio Vasco, esses clubes, a SAF vem para dar aquela reerguida. Mas aí a gente tem que ponderar, né, Rodolfão? Há SAFs e SAFs. A SAF do Vasco foi um exemplo de uma SAF que, assim, não deu certo, tanto que já foi destituída. A SAF do Botafogo com o Textor, a gente tem inúmeras ressalvas às declarações dele, enfim, ao modo como ele se comporta aqui no Brasil, como dirigente, sendo até uma caricatura de um Eurico Miranda, de um André Sanches, desses presidentes que marcaram época no futebol brasileiro por terem essa fama de faladores, etc e tal. O Textor tem se comportado assim, não tem se comportado como um profissional, mas a gestão dele, futebol profissional dentro do Botafogo, é boa. A gestão do Cruzeiro, agora com o Pedro Lourenço,
é boa, de investimento forte, de montagem de time, de reestruturação do departamento de futebol, categoria de base, centro de treinamento. Então era um clube que estava praticamente afundado na Série B, que tinha sido saqueado pela administração de 2019 do Wagner Pires de Sá, que foi parar no Fantástico, denúncias da polícia, enfim, a gente acompanhou tudo isso. E hoje, com a SAF, o Cruzeiro está de novo no holofote como um clube profissional. Então, há SAFs e SAFs, e nessa eu concordo com o Cássio, cara. Cara, assim, vamos lá. Com calma, né? As SAFs e SAFs, a grande maioria aqui no Brasil, e depende também do modelo de SAF. Porque às Sim. vezes é o modelo Ronaldo, que veio antes desse que o Cássio pegou, que era um Pra modelo preparar, né? basicamente de assim, comprar na baixa para vender, para organizar profissionalmente e vender, mas não necessariamente investir, né? Sim. Precisa entender muito o modelo. O Red Bull é outro modelo, não chega a ser uma SAF, que é um clube empresa, são outras regras, mas de uma empresa. E o Cássio não fala necessariamente em SAF, ele fala em clube empresa, né? Então eu acho que o modelo do Red Bull serve bem pro próprio Cássio, pro discurso do Cássio, porque assim, o que a gente vê ali, o Red Bull serve de exemplo para algum time grande? Absolutamente nenhum, é um modelo completamente diferente. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que está interessada, você tem que se basear em tudo isso, você tem que tentar amarrar certas condições tem que ser muito bem debatidas antes da venda acontecer. Ainda é um processo muito complexo, que eu acho que vai demorar, mas eu acho que a gente vai chegar num lugar que a maioria dos clubes vão sim ser vendidos, viu, cara? Eu acho que vai chegar nesse lugar. Eu acho que tem condições. O exemplo do Fortaleza é citado, o exemplo do Palmeiras é citado, mas essas gestões, tanto de Fortaleza como de Palmeiras, elas vão sair de lá um dia. E a gente não sabe quais serão as próximas gestões que vão Sim. assumir. Será que a próxima gestão do Fortaleza vai ter tanto sucesso como essa? Será que a próxima gestão do Palmeiras pós Leila Pereira vai ter tanto sucesso como essa? Hoje eu vi que o Palmeiras vendeu um jogador da base, o tal do Riquelme, tá? Vendeu não, mas praticamente encaminhou a venda de um jogador que o cara nem sequer estreou no profissional. O Palmeiras, ele para ele manter esse futebol caro, para manter o Abel com salário milionário e o caramba e continuar competindo em alto nível, ele tá se livrando da própria base, tá usando a base como apenas balcão de negócios. Por quê? Para se manter, porque o Palmeiras não tem um bilionário para investir como o Cruzeiro tem, como o Botafogo tem, como o Bahia. Não chega a ser um bilionário, mas é um país que é bilionário e que ali tem um grupo que o pertence e tal. Então, são situações que só o tempo vai dizer. Claro que SAF não é solução, mas no contexto do futebol brasileiro, que é um futebol que precisa de dinheiro injetado, porque o interesse pelo produto é muito baixo. Se a gente tivesse um futebol que fosse exportado para tudo quanto é lugar, que os Estados Unidos gostassem de assistir o futebol brasileiro, que a Europa gostasse de assistir o futebol brasileiro, que a gente fosse autossuficiente, eu acho que você só ter uma boa gestão seria o suficiente, mas não vejo que esse seja o caminho a partir desses novos bilionários investidores que estão vindo aqui tendem a desequilibrar o futebol brasileiro. E aí, para voltar a equilibrar, eu acho que os clubes que não têm investidor vão procurar ter. Essa é a leitura que eu faço, tá? Não sei se eu tô correto, só o tempo vai dizer, eu não sei, não faço a menor ideia do que vai ser o futebol brasileiro daqui a 10 anos. Mas se eu pudesse apostar, eu diria que daqui 10 anos, na Série A, mais times terão donos do que times que não terão donos. Cara, mas se a gente for ver, já é meio que assim, né? Se você for olhar o Atlético Paranaense, como disse o próprio Cássio, já é gerido como uma empresa. O Coritiba virou SAF também, mas caiu. Vai voltar e a gente não sabe como vai ser esse processo. Cacau aí. Tá enchendo meu saco aqui, cara, mordendo minha meia, velho. Aí, pô, a gente tá falando de SAF, mó sério aqui, do nada sobe um salsichinha na live. Não, mas é isso, o que eu tava dizendo é que a maioria dos clubes no Brasil, se você for analisar bem, a maioria já tá guinando pra esse caminho, né, cara? Então, eu concordo com você, acho que a tendência daqui pra frente vai ser os clubes procurarem donos para comprarem suas ações, enfim, comprarem as porcentagens para administrar os clubes, porque, cara, é difícil um dirigente
vem ali dos meandros da política do clube, que frequenta o clube social, etc. É muito difícil esse tipo de dirigente hoje, no futebol cada vez mais profissional que a gente tem, esse dirigente ser um cara minimamente profissional do futebol, assim, é muito difícil. São sempre os mesmos, além do mesmo modus operandi, assim, de jogar para a torcida, de frases fortes, de gestões que buscam o apadrinhamento de amigos, de empresários, etc. Cara, de novo repetindo, o BAP falou isso hoje no Charla, assim, cara, vê se o Manchester City, o Arsenal, o Real Madrid, o Barcelona tem dirigentes assim. Não, os caras têm dirigentes profissionais de futebol lá, os seus departamentos. É. E que se não derem resultado, serão demitidos, como qualquer empresa. Não tem essa questão do cara que frequenta a piscina, a bote do clube e vai lá e vira presidente do Barcelona. Isso não Mas existe, o cara. Eu acho que Barcelona, esse é o caminho. o Barcelona passou por uma crise muito por conta dos crimes dos seus próprios dirigentes, né, cara? Muita Sim, sim, gente sim. vagabunda passou por lá e afundou o clube, né? Hoje, O assim, Barcelona não é um grande exemplo que eu é, dei, mas os outros clubes, sim. porra, City, Arsenal, principalmente na Inglaterra, esses Mas, clubes, cara, eu vi uma matéria do Cartoloco com o Edu Gaspar mostrando os bastidores da administração do Arsenal, a parada parece uma empresa, cara. mas Parece uma empresa, assim. o Arsenal, ele é um time que tem dono, né, cara? Como todos da Inglaterra. Agora, eu acho que o grande exemplo que corre um pouco contra isso é o do Real Madrid, cara, que é uma puta de uma gestão do Florentino e que ele é só o presidente, cara. E é eleito, ele não é dono O de Real nada. meio, o Real meio que se sustenta sozinho também, né? Porque Por ser uma gigantesca marca, assim, é um é, clube mundial, não é um clube espanhol mais, é um é, clube mundial. é isso. Mas é isso, concordam ou discordam? Comentem aí, ó, pegar uns superchats aqui. O Hércules Boa. Lima disse o seguinte: e claro que, como esquerdista, não queria a SAF, mas sinceramente, onde o clube social é do povo pobre? Vai visitar o clube para ver. No meu caso, assim, torço pro Santos, nem clube social o Santos tem, tá? O Juventus da Moca tem clube social, a gente foi lá fazer um. Aliás, não pagaram a gente ainda, né, cara? Ô, Não louco, pagaram, velho. não pagaram a gente. Vou cobrar isso aí, hein, cara. Mas foi fazer uma matéria lá, uma matéria não, uma ação comercial lá no Juventus. Tô brincando, os caras vão pagar. Vamos É, pagar, pô. mas a gente foi fazer, eu fiquei besta com o clube, cara. O Santos não tem isso, o Santos não tem clube social. Para você se tornar sócio do Santos hoje é só sócio torcedor, eu pago 27 mangos. Tem outros planos lá melhores, mas que te dão alguns privilégios a mais com relação a ingresso, mas como eu moro em São Paulo, não vou sempre à Vila Belmiro, para mim não compensa, os R$ 27 já são suficientes para eu fazer parte das votações do clube, porque não é assim, você paga e já faz parte. Tem um tempo que você tem que ser, eu já sou há muitos anos sócio e tudo mais, já consigo votar bonitinho para presidente, votei se eu queria a reforma ou não da Vila Belmiro, entre outros assuntos que são específicos. Mas a maioria dos clubes tem clube social e, de fato, não é pobre que visita, tem toda a razão. Pô, Palmeiras é uma facada pra ser sócio, frequentar lá as piscinas e É tal. foda. Um dia eu gostaria de chegar lá e usufruir das instalações, porque realmente a tia Leila deu um belo tapa lá, ficou muito bonito, cara. É. O clube social do Palmeiras é muito bonito.